Fala galera, paz do Senhor Jesus, eu sou o Rafael e esse é o Biblicalcast, o podcast mais bíblico que existe. E hoje nós estamos aqui pela graça de Deus nesse episódio, no primeiro episódio de 2024. Vamos pra cima, que Deus vai dar graça, Deus vai sustentar. Eu tenho grandes ideias aqui, vários temas pra gente estar fazendo esses devocionais juntos. E hoje eu quero começar falando sobre um tema que Deus colocou no meu coração, que é o que aprendemos com as aflições. O que a gente pode aprender com as nossas aflições, com as nossas dificuldades, com as nossas provações, né? É claro que a gente vai partir de um ponto de vista bíblico, né? Então, vamos lá, nesse primeiro episódio de 2024, vamos começar com tudo e logo após a vinheta a gente vai iniciar falando do tema aí. Então, bora lá! O que aprendemos com as aflições? O que aprendemos com as nossas aflições? Eu quero desde já ler um texto com vocês. Aqui ó, Deuteronômio capítulo 8. Vamos estar lendo esse texto, quinto livro da Bíblia. Se você quiser ir lendo junto, mas enfim, vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. A palavra vai dizer assim: Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês. Prestem atenção. Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Olha só que maravilhoso. Olha só que sensacional. Moisés falando para o povo de Israel antes dele entrar na terra prometida, acerca daquilo que Israel passou. Eu quero usar a nação de Israel como exemplo. A nação de Israel era uma nação que vivia num contexto egípcio, ela viveu escrava por um tempo no Egito. Então eles estavam envoltos com aqueles costumes pagãos do Egito. E Deus, pela tua graça e misericórdia, pela promessa, tira Israel do Egito, usando Moisés como um líder para guiar esse povo. E durante esse processo que Deus tira Israel do Egito, é necessário um tempo para que possa se moldar Israel, no sentido de que eles estavam acostumados com costumes pagãos. Então era necessário que Deus mostrasse para eles aquilo, como a forma certa de se viver, a forma certa de se comportar, né? Então foi necessário a criação de leis, de mandamentos, para que Israel pudesse servir bem. Foram leis, foram mandamentos, foram instruções dadas a Israel para que eles pudessem se comportar da maneira correta, para que eles pudessem viver da maneira correta, né? E durante esse tempo, Israel, o povo de Israel, por várias vezes, vamos dizer, se rebelou contra Deus, né? Fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor e Deus foi castigando. Porém, esses 40 anos que eles passaram no deserto, de certa forma foi pedagógico para eles. Foi onde eles entenderam que só o Senhor é Deus. Onde eles entenderam que eles deveriam adorar somente a Deus. Onde eles entenderam que eles deveriam se prostrar somente a Deus. Que Deus era com eles. Que é somente Deus, o Deus que tirou eles do Egito. Deus era esse Deus que eles deveriam servir, né? Então, de alguma forma, foi pedagógica. Eu acho interessantíssimo quando no texto fala: Ele humilhou vocês. Ele os fez passar fome, mas Ele os sustentou. O que isso quer dizer? Deus permitiu que eles passassem por fome. Deus permitiu que eles passassem por humilhação. Mas a palavra diz: mas Ele os sustentou. Cara, isso veio de encontro comigo de uma forma incrível quando eu li esse texto. Quando eu li esse texto eu passava por dificuldades. E quando eu li esse texto eu entendi que aquilo que eu estou passando de alguma forma é pedagógico. É Deus querendo me ensinar algo. É Deus querendo me mostrar algo. Eu vou abrir aqui de novo, porque ele conclui desse jeito aqui, ó. Deuteronômio aqui, ó. Ele vai concluir assim:
Ele humilhou Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, e ele os sustentou com maná que vocês não conheciam, nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Aqui ó, para que vocês compreendessem. Então, as aflições que Israel passou, as aflições que o povo de Israel passou, foram pedagógicas para que eles compreendessem, para que eles entendessem, para que eles aprendessem. E é assim conosco. Quantas vezes a gente não passa por aflições, a gente não passa por dificuldades, a gente não passa por provas, a gente tem esse costume de murmurar demais. O ser humano é um ser humano que murmura demais. Eu falo por mim, que reclama demais, que nunca parece que nunca tá bom. Poxa, mas por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por aquilo? Por que eu tô passando por essa dificuldade? Por que eu tô passando por essa prova? Por que eu tô passando por essa enfermidade? Entende? A gente reclama demais, mas a gente não olha do ponto de vista de que essas aflições estão sendo pedagógicas. Essas aflições que a gente passa, essas dificuldades que a gente passa são pedagógicas. Muitas vezes, na real, a maioria das vezes é Deus querendo nos ensinar algo. É Deus querendo nos mostrar algo. É Deus querendo nos preparar para alguma coisa. Então as nossas aflições, as nossas dificuldades, elas servem para nos moldar. Uau, elas servem para nos moldar. Nos moldar em que sentido? Nos preparar para algo. Então essas aflições que Israel passou durante esses 40 anos serviram para que eles pudessem adentrar na terra prometida. Às vezes a prova, a dificuldade que você está passando, a dificuldade que você está passando, a prova que você está passando, a aflição que você está passando é uma prova, é para te moldar, para te preparar, para que você possa receber a promessa. Imagina se Deus entregasse a promessa para as pessoas de uma vez. Toma, recebe. Não, é necessário uma preparação. É necessário... Imagina se Deus fizesse Pedro pastor logo de cara. Pedro, vira pastor. Não, foram necessários 3 anos e meio de preparação. Foram necessários 3 anos e meio andando com o mestre, andando com Jesus, passando por dificuldades, passando por provas, provando a fé de Pedro, para que no final ele pudesse apacentar as ovelhas. Cara, às vezes aquilo que a gente está passando é algo que Deus está usando para nos moldar. Nos moldar para quê? Para preparar, para receber aquilo que Ele tem para nos entregar. Então, as aflições que a gente passa, as aflições que a gente passa durante a vida, elas são pedagógicas para nos moldar. Elas nos moldam, elas nos transformam, elas nos preparam para aquilo que Deus tem para nós. Cara, e isso é sensacional. Isso é incrível. Isso é uma das provas de que Deus cura da gente nas mínimas coisas. A gente pensa que Deus só cura da gente quando a gente tá bem. Quando a gente tá lá em cima. A gente pensa que Deus só cura da gente quando a gente tá com dinheiro, tá com um carro legal, com uma família... Tá tudo legal, tá tudo bem, o ministério, pô, tô voando, poxa, não tenho dificuldade em nada. A gente pensa que só nessa área Deus está cuidando da gente. Mas não, quando a gente está na dificuldade, quando a gente está nas aflições, é Deus cuidando da gente também. A gente precisa muitas vezes passar por essas aflições para nos moldar. E a outra coisa que as aflições fazem com a gente é nos fortalecer. As aflições nos fortalecem. As aflições nos fortalecem. E eu quero usar como exemplo aqui o apóstolo Paulo. Eu vou abrir aqui a Bíblia, lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Para falar acerca das aflições que nos fortalecem. E eu acho incrível e maravilhoso esse texto. É um dos meus textos que eu acho mais incríveis dentro da Bíblia. Quando Paulo diz assim, lá em Filipenses 4:11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso, naquele que me fortalece. As aflições de Paulo fortaleceram ele. Paulo entendeu que nas aflições, ele podia passar pelas aflições, naquele que fortalece ele. Quem é que fortalece Paulo? Jesus. Paulo
se fortaleceu em Jesus. Ele se fortaleceu em Jesus em meio às aflições. Ele sabia o que era passar necessidade também. Ele sabia o que era ter abundância, sabia o que era ter comida, mas ele também sabia o que era passar fome. Ele sabia o que era passar necessidade, sabia o que era passar dificuldade, e isso fortaleceu Paulo. Paulo entendeu, ele entendeu que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Paulo entendeu que ele é forte quando Jesus o fortalece. Paulo aprendeu a ser dependente de Jesus, entendeu que a gente pode passar por toda situação, a gente pode passar por toda dificuldade, a gente pode passar por toda prova, enfim, por tudo, se nós estivermos em Jesus. Nós podemos todas as coisas, nós podemos passar por todas as coisas, nós podemos passar por todas as dificuldades, por todas as aflições, naquele que nos fortalece. Eu gosto de repetir, porque isso é pedagógico, isso acaba gravando de alguma forma no nosso coração. Você pode passar por todas as coisas, por todas as dificuldades, por todas as aflições, por todas as provas, naquele que te fortalece. As aflições de Deus, as aflições que nós passamos, as aflições que Deus nos permite passar, elas são pedagógicas para nos ensinar. Elas são pedagógicas para nos fortalecer e para nos moldar. Para nos moldar e para nos fortalecer, para nos preparar para algo e para nos fortalecer para algo. As aflições de Deus são pedagógicas. Cara, que sensacional. Então a gente aprende demais com as aflições. Em meio às dificuldades a gente aprende. Em meio às dificuldades a gente entende que Deus ele tá preparando algo para nós. Que Deus ele tá preparando algo. Quando a gente passa por aflições, por dificuldades, estando em Cristo, uma certeza que a gente tem é que Ele vai nos sustentar. E isso o próprio texto diz aqui. Quando o Moisés, ele diz, Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná. Então Deus sim permite que a gente seja humilhado. Deus sim permite que a gente passe fome. Mas uma coisa é fato, Ele nos sustenta nessas aflições. Ele nos sustenta durante essa prova. E muitas vezes a prova que a gente fala, como o próprio texto diz, Ele humilhou para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Por isso que eu falo, as aflições de Deus são pedagógicas. Muitas vezes é Deus querendo ver aquilo que está de fato no nosso coração. E durante esse período de dificuldade, esse período de aflição, é onde nós realmente é onde nosso coração vai se moldar e muitas vezes vai se voltar para Deus. Às vezes a gente precisa desses momentos de dificuldades para se voltar o coração a Deus. Às vezes a gente está bem, poxa, tá tudo certo, Deus é bom. Deus é maravilhoso, tá tudo bem na minha vida, não tô devendo ninguém, eu tô tranquilo, minha mesa tá abundante, tá cheio de coisa, tô com um carro legal que não quebra, que tá tranquilo. Só que aí vem as aflições e os nossos corações falam, poxa, Deus não é mais comigo, porque eu tô passando por essa dificuldade. Na verdade não, é Deus querendo provar para ver aquilo que tem no seu coração. É Deus querendo provar para ver aquilo que tem no coração, se você vai ou não guardar os mandamentos do Senhor. E é nessas dificuldades, é nesse período de dificuldade, é nesse período de aflição que o nosso coração vai se moldar. E aí a gente vai atingir a maturidade de Paulo, onde ele sabe ter aflição, onde ele sabe passar de dificuldade, onde ele também sabe ter abundância, onde ele sabe que ele pode passar por todas as coisas naquele que fortalece ele. Às vezes a gente passa por esses períodos de dificuldade para o nosso coração se moldar, e aí a gente vai atingir aquela maturidade de Paulo em Filipenses capítulo 4. Cara, eu vou repetir essa frase. As aflições de Deus são pedagógicas. As aflições de Deus, as aflições que nós passamos, as nossas aflições, as aflições que Deus nos permite passar são pedagógicas. Elas nos ensinam, elas nos moldam e elas nos fortalecem. As aflições são pedagógicas. As aflições nos ensinam a depender. As aflições nos ensinam a depender. Então, na dificuldade,
na escassez, a gente aprende a depender somente de Jesus. Nas aflições, nas dificuldades, na escassez, a gente aprende a depender somente de Deus. Nessas dificuldades da vida que a gente passa. Como eu falei, a gente muitas vezes está bem e aí é Deus está com a gente. A gente fica mal, Deus não está mais com a gente. Na verdade é Deus ensinando a gente. Ensinando, é pedagógico, é ensinando a gente. Ó o caminhão. É ensinando a gente a depender somente dele. É nessas horas que a nossa fé é provada. É muito fácil a gente falar que tá... Essa aí é clichê, mas é muito fácil a gente falar que Deus é bom com a gente quando a gente tá bem. Mas e falar que Deus é bom quando a gente tá mal? Quando falta o pão, quando falta ali aquilo que a gente gosta, quando o carro quebra, quando a família acontece discussões na família. É fácil a gente falar quando tá tudo bem, mas e falar quando tudo tá mal, quando tudo tá dando errado? Não é fácil falar que Deus é bom quando tudo tá dando errado, mas é aí que a nossa fé é provada. É aí que nossa fé é provada, e é aí que nós somos ensinados que independente das nossas circunstâncias, Deus é bom e é fiel. É nas nossas aflições, é nessas aflições que nós somos ensinados, que nós precisamos e que nós dependemos somente de Deus. Que nós precisamos e dependemos somente de Deus. Às vezes quando a gente está lá em cima, a gente fala, eu tô aqui porque eu mereço, porque eu conquistei, eu só dependo de mim mesmo. Não, aí a gente vem as dificuldades e mostra pra gente que não é bem como a gente quer. Não é de acordo com a nossa vontade. Não é a nossa vontade que... Não é da nossa vontade as coisas, né? Não é do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus quer. Então nós aprendemos durante as aflições que nós dependemos somente de Deus. As aflições nos ensinam a depender. Então vamos lá. As aflições nos moldam. As aflições nos ensinam a depender. As aflições nos fortalecem. Cara, isso é sensacional. E tudo isso é para forjar em nós um caráter mais parecido com o de Jesus. Tudo isso é para forjar em nós alguém que é fiel realmente a Deus. Forjar em nós alguém que é fiel. Forjar em nós um caráter fiel, um caráter íntegro, um caráter de Deus mesmo, sabe? A gente tem que refletir esse caráter. E as aflições, elas nos ensinam justamente isso. Elas nos moldam, nos preparam, nos fortalecem, nos ensinam. Vamos lá, último ponto. As aflições, elas nos ensinam a perdoar. Eu tava louco para chegar nesse ponto. As aflições, as dificuldades, nos ensinam a perdoar, o valor do perdão. E isso me faz lembrar José do Egito. José do Egito foi, cara, os irmãos dele acabaram com ele. Lançaram ele lá dentro e venderam ele como escravo. Ele passou por dificuldades na prisão e de repente ele estava governador. As aflições forjaram um governador que, quando esteve diante dos irmãos, soube perdoar os irmãos. Cara, imagina se fosse eu e você muitas vezes no lugar de José. A gente é vendido pelos nossos irmãos como escravo pro Egito, uma terra pagã. É feito escravo lá e de repente a gente vira governador. E sendo governador, a gente fica diante dos nossos irmãos que estão passando por dificuldade. Cara, imagina se fosse eu e você, com esse poder diante daqueles que fizeram mal pra gente. Mas José do Egito nos mostra o valor do perdão. Ele perdoou. As aflições nos ensinam a perdoar. Muitas vezes as aflições que a gente passa não é só financeiro, não é só questão de passar necessidade. Não, às vezes nós estamos passando por... Alguma pessoa tá fazendo mal pra gente. Alguma pessoa fez mal pra gente. Por esse mal que essa pessoa fez, agora a gente tá passando por uma dificuldade. Agora a gente tá passando por algum tipo de aflição, porque alguém fez mal pra gente. Mas essa aflição, esse momento de dificuldade, vai nos ensinar a perdoar. Que nós devemos perdoar. Que nós devemos liberar o perdão. O perdão é algo que é libertador. Eu sempre falo isso. O perdão é algo que liberta a gente. O perdão é algo que, quando a gente perdoa, a gente libera o perdão, a gente
é liberto de um peso enorme. Um peso enorme. Então muitas vezes nós passamos por dificuldades, passamos por aflições, porque Deus quer nos ensinar a perdoar. Deus quer nos ensinar a liberar perdão. Quer nos ensinar a ser diferente. Às vezes a gente fica com mágoa, com rancor de alguém, fica com raiva, porque essa pessoa fez mal pra gente. E enquanto a gente remoer isso, a gente vai caindo no sentido de... Cara, a mágoa, ela adoece o ser humano. Então, a gente vai guardando essa mágoa, a gente vai guardando esse rancor, vai guardando essa raiva e a gente vai ficando doente, a gente vai se afastando de Deus. Mas quando nós entendemos que as aflições de Deus são pedagógicas, nós paramos só pensar assim, poxa, essa pessoa me fez mal, mas eu não posso guardar a mágoa dela, eu vou perdoar. Eu vou perdoar no meu coração. Eu vou perdoar as aflições de Deus. As aflições que nós passamos. Quando eu falo as aflições de Deus, são as aflições que Deus nos permite passar. As aflições, as dificuldades, a escassez. As aflições são pedagógicas. Elas nos moldam, elas nos fortalecem, nos ensinam a depender e nos ensinam a perdoar. Nós aprendemos tudo isso. Muitas vezes é necessário que nós passemos pelas dificuldades, pelas aflições. É necessário que nós tenhamos dificuldades e às vezes falta de algo. Mas uma coisa é certa, Deus vai nos sustentar nessas aflições. Deus vai nos sustentar nessa prova. E de que essas provas, essas dificuldades, elas estão nos ensinando. Elas estão nos moldando para receber uma promessa. Elas estão nos fortalecendo. Elas estão nos ensinando a depender. E elas estão muitas vezes nos ensinando a perdoar. Cara, que sensacional. Que sensacional. Esse foi o podcast de hoje. Tô gravando dia 3 de janeiro. Muito obrigado você que está aqui. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Eu quero fazer uma oração para terminar, para encerrar com você aqui. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelos seus ensinamentos, porque o Senhor é bom, pela tua graça, pelo teu amor, Pai. Obrigado pelas aflições que são pedagógicas e nos ensinam a depender, que nos moldam, que nos fortalecem e nos ensinam a perdoar. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu poder sobre as nossas vidas. Que nós possamos aprender com as nossas aflições, aprender com aquilo que o Senhor nos permite passar e que nós possamos cada vez estar mais próximos do Senhor. Obrigado pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. É isso. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixa o like aí. Se você está ouvindo pelo Spotify, curte. Tamo junto. Deus abençoe. É nóis.